Olá pessoal, essa é mais uma aula do Instituto Aprovar. Agora essa aula é voltada para concursos, tá? Aula 1 de português. Hoje nosso tema vai ser vozes verbais. Alguns de nossos alunos já até tiveram essa aula presencial, mas é um conteúdo que está sempre caindo nas provas e por isso nós montamos um resuminho aqui prático e objetivo para você entender, tá bom? Voz verbal, né, é a análise do verbo na frase. Mas para isso, você primeiro precisa conhecer o seguinte: são 3 tipos de vozes verbais: voz ativa, passiva ou reflexiva, ok? Voz ativa é quando o sujeito pratica a ação, ou seja, como nessa frase aqui, ó, o menino leu o livro. O menino é o sujeito, e se a gente analisar o verbo leu, né, é a prática de uma ação. O menino leu o livro, o menino praticou uma ação. Que prática foi essa? Né? Ele leu o livro. Então, toda vez que o sujeito pratica a ação, a voz verbal é ativa, ok? Agora, quando o sujeito sofre a ação, ou seja, recebe a ação, a voz verbal é passiva. Porém, a voz passiva, ela pode aparecer de 2 maneiras: passiva sintética ou passiva analítica. Qual que é a diferença? Na passiva sintética, tá? Eu tenho a presença de um verbo mais um pronome chamado de apassivador, que é esse pronome ser aqui, olha, que eu circulei. Por exemplo, vende-se livros. Então, eu tenho o verbo mais o pronome aqui apassivador, ok? Beleza. Na voz passiva analítica, ó, os livros eram vendidos, né? Então, nesse caso, o sujeito também sofre, ou seja, recebe a ação. Porém, eu tenho a ação de 2 verbos: verbo auxiliar mais verbo principal. Então, como que eu vou diferenciar a voz passiva sintética da voz passiva analítica? Passiva é quando o sujeito sofre a ação. Nos 2 casos, o sujeito sofre a ação. Porém, na passiva sintética, eu tenho apenas um verbo e um pronome apassivador. Já na voz passiva analítica, eu tenho 2 verbos, o verbo auxiliar e o verbo principal, ok? Os livros eram vendidos, ou seja, vender é o verbo principal, eram é o verbo auxiliar, ok? Bom, além dessas 2 vozes verbais, nós teremos a voz reflexiva. O que é a voz reflexiva? É quando o sujeito pratica e, ao mesmo tempo, recebe a ação. Mas como assim? Vamos analisar esse exemplo para vocês entenderem melhor. O menino se feriu com a faca. Qual foi a ação praticada? Ferir. Qual foi a ação sofrida? Foi ferido. Ou seja, o mesmo sujeito feriu e o mesmo sujeito foi ferido. Então, esse sujeito aqui, ele praticou e recebeu a ação. Por isso, nós chamamos de voz verbal reflexiva, ok? Então, recapitulando, a voz verbal pode ser ativa, passiva ou reflexiva. Se ela for passiva, ela pode ser dividida ainda em sintética e analítica, ok? Então, esse foi um resuminho aí de vozes verbais, tá? Do Instituto Aprovar de Ensinos. Essa aula vai estar aí no nosso grupo do WhatsApp, tá? Para quem aí é nosso aluno ou quem deseja ser nosso aluno, ok? Bom, pessoal, continuando aqui a aula 1 de vozes verbais, vamos aqui analisar o sujeito na voz ativa e na voz passiva. Na voz ativa, como nessa frase, ó, o menino leu o livro, certo? Quem é que leu o livro? O menino. É assim que identificamos o sujeito da frase, ok? Então, o sujeito da frase aqui é o menino e ele está realizando uma ação, por isso que é voz ativa. Quando o sujeito realiza uma ação, o sujeito na voz ativa é chamado de sujeito agente, ok?
Na voz passiva, vamos analisar. O livro foi lido pelo menino. Nesse caso, o sujeito aqui é o livro. Porque se eu perguntar o verbo, quem é que foi lido pelo menino? O livro. Então, a gente pergunta sempre ao verbo, ok? Então, nessa segunda frase, o livro é o sujeito da frase. E como o sujeito está sofrendo uma ação, ele foi lido, a gente diz que ele é o sujeito paciente. Então, na voz ativa, o sujeito é agente. Na voz passiva, o sujeito é paciente, ok? Agora, vamos atentar para esse detalhe aqui. O livro foi lido pelo menino. Apesar de o sujeito ser o livro, que é o sujeito paciente, eu tenho aqui no final um agente, ou seja, é aquele que praticou essa ação, ou seja, aquele que fez o livro sofrer essa ação. E esse agente aqui é o menino, certo? Então, essa palavrinha aqui, menino, é chamado de agente da passiva. Então, o que é o agente da passiva? É aquela parte, né? Aquela palavrinha lá, pode ser a pessoa, né? Pode ser o animal, pode ser aquela palavrinha lá geralmente está no final, que realiza a ação na voz passiva, ok? Agente da passiva. Bom, aqui a gente tem um exemplo, 2 exemplos na verdade, questão de prova. Bom, primeiro, nessa frase aqui, ó. O exército cercou a cidade. O exército realizou uma ação, não é isso? Voz ativa. Transponha para a voz passiva, ou seja, eu tenho que trocar essa frase que está na voz ativa para a voz passiva. Então, eu vou inverter aqui a frase, ó. O exército cercou a cidade. Eu tenho que começar do final. A cidade foi cercada pelo exército. Olha como é que fica essa frase. A cidade foi cercada pelo exército. Então, aqui mudou-se, né, totalmente quem era o sujeito. Aqui o exército é o sujeito, aqui a cidade é o sujeito, ok? Então, houve uma troca. Outra frase para a gente analisar é essa daqui, ó. Luana fez a atividade. Vamos inverter. A atividade foi feita por Luana. Quando eu transponho um verbo, né, a frase, da voz ativa para passiva ou ao contrário, a mudança principal é na parte do verbo, porque o verbo aqui está na voz ativa e aqui está na voz passiva. Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Eu também tenho que ter cuidado com o tempo verbal. Cercou é passado, foi cercado é passado. Fez é passado, foi feita também é passado. Então, muito atento com isso, tá bom? Bom, vocês receberão aí no grupo, tá? Exercícios e um conteúdo completo sobre esse conteúdo, tá? E esses exercícios na aula, após a aula, nós vamos corrigir, tirar dúvidas, tá bom? E vocês receberão todo esse material aí completo pelo Instituto Aprovar, tá? E você que não é nosso aluno, pode entrar em contato aí no telefone e se tornar nosso aluno para receber aí esse material exclusivo, tá bom? Até a próxima!